Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa minissérie Temas Tabus e Polêmicos. Meu nome é Luísa Maciel, sou uma das idealizadoras aqui do portal e vou conversar com vocês sobre 12 temas polêmicos que nós discutimos inicialmente com vocês nas enquetes e prometemos opinar também e falar um pouquinho sobre como nós percebemos pontos de vista a respeito dessas 12 temáticas distintas que nós falamos e que nós sabemos a dificuldade que é muitas vezes se posicionar acerca desses temas, portanto estou aqui para poder fazer esse movimento com vocês. Primeiro de tudo, o primeiro ponto que foi discutido, que vai ser o primeiro vídeo então que eu vou estar fazendo hoje com vocês, é se nós podemos, o terapeuta pode compartilhar a idade e tempo de formado. Bom, para dar início então a essa primeira questão, gostaria de primeiro convidá-los a fazer algumas reflexões iniciais antes de a gente tomar uma decisão a respeito dessa temática. Primeiro, qual seria o perigo ou o problema que você enxerga que está envolvido em compartilhar essas duas informações? Quais são os medos que te acometem se por um acaso tu compartilhar essas informações? Eu imagino que quem marcou que isso era um problema, ou que seria um ponto difícil, que preferiria não dividir e compartilhar, é recém-formado ou muito jovem. E nós sabemos que na psicologia, diferente de outras áreas, quanto mais tempo nós temos de formado e quanto mais idade nós temos, de alguma maneira isso parece trazer mais segurança para o terapeuta. E uma vez então que traz mais segurança, a gente tende a não se sentir muito confortável em compartilhar que a gente tem 6 meses, 1 ano de formado, que a gente tem 21, 22, 23 anos. Isso é completamente normal, porque nós temos crenças a respeito do que vão pensar de nós e não podemos ser injustos de não dizer que alguns pacientes, de fato, vão se incomodar com essa questão da idade, com o fator idade, né? Porém, essa é a primeira reflexão. Será que isso é, de fato, inadequado? Ou é apenas uma situação que ativa nos terapeutas certas crenças e esquemas que torna constrangedor esse compartilhamento de informações. Segundo, qual é a crença que você tem a respeito de ser jovem ou a respeito de ser recém-formado? Porque isso também vai dificultar na maneira como a gente se apresenta, né? Porque, por exemplo, se a gente estiver falando de uma situação onde eu sou recém-formada, existe um ponto que é, eu tenho menos experiência do que alguns colegas, porém eu tenho uma coisa que colegas com mais experiência não possuem, que é disponibilidade de tempo, né? Muitas vezes, quando eu era recém-formada, se meu paciente precisava trocar horário, precisava falar comigo, era muito mais fácil, porque eu tinha muito mais disponibilidade de tempo do que hoje, que eu preciso, né? Que meu paciente entra em contato com a minha secretária, a gente vai agendar um horário, fica um pouco mais difícil. Então, como tudo na vida, existem vantagens e desvantagens. A questão é, quando você pensa sobre a sua idade ou seu tempo de formada, você olha para os defeitos ou para as potências e qualidades que pode ter nessa fase? Eu acho que isso também é um ponto relevante. Dito isso, a minha primeira resposta, então, é: eu não vejo nenhum problema em compartilhar nenhuma dessas informações. Primeiro que a idade é uma coisa que está bastante estampada no nosso rosto, por mais que a gente possa ter um desvio aí de 5 anos para mais ou menos, que as pessoas podem perceber, é um fato que nós não conseguimos esconder a idade que temos. Então, me parece um pouco irrelevante nós tentarmos esconder essa informação do nosso paciente. Segundo, que o tempo de formado é um direito do paciente. Se ele vai olhar o nosso CRP, ele pode catar quando que nós conseguimos o nosso CRP e ele vai ter acesso a essa informação de qualquer maneira, ou pelo nosso currículo, LinkedIn, Lattes, enfim. Então, me parece também uma informação que não, que escondê-la, né, ou achar que ela era uma informação que não pode ser dita, me parece também não muito adequado. Então, acho que o grande ponto é a gente pensar como que nós dividimos essa informação, quais são as crenças que nós temos a respeito dessa informação e quais são os medos que a gente tem a respeito do que o paciente vai fazer com essas informações. Mas, no meu ponto de vista, na minha concepção,
não tem problema nenhum que a gente compartilhe isso. Acho que é perfeitamente razoável que o nosso paciente queira saber algumas informações ao nosso respeito, e essas duas me parecem muito pouco invasivas e muito pouco desnecessárias de serem compartilhadas. Se o paciente tem esse desejo, me parece bastante razoável que nós possamos respondê-las. E você, Psi, gostou da minha explicação ou do meu posicionamento? O que você pensa a respeito? Pensava diferente e agora está refletindo e considerando que talvez tenha mais esquemas teus envolvidos do que tu imaginava? Conta pra gente aqui nos stories e no comentário.